Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Mateus capítulo 13, versículos do 13 ao 16. Jesus disse assim: Por isso lhe falo por parábolas, para que vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendam, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvirei com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Verei com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam, e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Jesus vem falando aqui a respeito da bem-aventurança daqueles que conseguem enxergar na fé um estilo de vida, daqueles que conseguem viver por aquilo que ouvem e escutam de Deus. É um novo estilo de vida, né? Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, o cristão que verdadeiramente vive pela fé, ele vai viver um estilo de vida diferente. Então, é muito importante nós observarmos que nessa parábola, né, que é a parábola do semeador, fala sobre como as pessoas podem receber a palavra que lhes é ministrada. Para isto, 4 comportamentos foram identificados, né? Jesus vem dizendo aqui que fala por parábolas, porque tem pessoas que vão ouvir e não vão compreender. Em Mateus 13:19 diz: A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então nós podemos observar aqui que muitos até escutam a palavra, mas por não compreenderem, não a praticam, né? É um cumprimento da profecia de Isaías, que diz que porque o coração desse povo está endurecido, eles vão até ouvir, mas não vão ouvir de bom grado, não vão ouvir com entendimento. Ouvir e compreender é que vai fazer toda a diferença. Amém? Eu vejo pessoas que elas fazem de tudo para estar na igreja, mas parece que quando elas chegam na igreja, elas se desconectam daquilo que foram buscar lá, que é a palavra, que é o ensinamento. E elas vivem, infelizmente, como se a igreja fosse um clube social. Elas vão para rever os amigos, elas vão para cumprir uma escala, elas vão para dar uma ajudinha, elas vão para entregar suas ofertas. Mas quando chegam lá, o mais importante, que é o momento da palavra, ao invés de elas estarem atentas para ouvirem e compreender, elas ficam meio que presentes no corpo, mas ausentes, vamos dizer assim, no entendimento, na atenção, na percepção. E hoje existem muitas distrações. O próprio trabalho da igreja distrai a muitos. Outros, já tenho visto pessoas na igreja, no momento da palavra, usando o celular para conferir as redes sociais, ver os últimos apps que foram enviados. Muitos já estão agendando para o que vão fazer logo após o culto, a pizzaria, o restaurante, né, os compromissos que têm. Então, fazem de tudo para ir à igreja, mas quando chegam lá parece que a obrigação está somente em chegar e não em ouvir e compreender a palavra de Deus. Então, ouvir e não compreender de nada serve, porque o maligno vem e arrebata aquilo que foi semeado no coração. Satanás, ele tem interesse em roubar de nós a palavra que foi plantada no nosso coração. E se ele conseguir isso, ele vai bagunçar a nossa fé. Amém? Em Mateus, capítulo 13, versículos 20 e 21, diz assim: O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria,
mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e diz: em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, receber a palavra com alegria, mas não ter firmeza para meditar nela a ponto de praticar, vai fazer com que, quando a angústia chegar por causa da palavra, porque a palavra ela vai colocar limites na nossa vida. E claro, quando nós colocamos limites, nós vamos começar a padecer, a angústia vai começar a chegar. Antes, se você vivia livremente e ao escutar a palavra, ela vai, vamos dizer assim, coibir e instruir a você não praticar determinadas coisas, né? Você vai ver que a liberdade não é fazer o que quer. A liberdade é você estar debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo. É você estar alinhado com a verdade da palavra de Deus. Só é livre quem está alinhado com a palavra. Quem não está alinhado com a palavra é escravo, escravo do pecado, escravo das manias, escravo da sua carne. E uma pessoa escrava, ela não vai ter liberdade. Recebe até naquele momento da pregação com alegria, demonstrando firmeza, mas quando vai para casa e não consegue, por não ter entendido, praticar aquela palavra, vai ter dificuldade e logo, logo vai se escandalizar, vai ficar triste. Parece que aquilo que Deus falou não funciona. Funciona sim para aqueles que de bom grado escutam a palavra. Amém? Olha como é importante isso aqui, a explicação que Jesus diz, porque está falando por parábolas, né? Para que aqueles cujo coração está endurecido, para aqueles que de mau grado ouvem com os ouvidos as palavras de Deus e fecham os olhos, porque tem gente que vai na igreja somente por causa das bênçãos. E Deus, ele é o abençoador. Amém? Mas ele é o abençoador daqueles que creem. E aqueles que creem, eles fazem algo com aquilo que ouvem. Mas também tem aqueles que ouvem, mas deixam a palavra ser sufocados pelos cuidados do mundo e pela fascinação das riquezas. Em Mateus capítulo 13, versículo 22 diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Veja, ouvir, mas deixar a palavra ser sufocado pelos cuidados do mundo, pela fascinação das riquezas, né? A questão da ganância. Não são poucos aqueles que são traídos pela ganância. Eles veem a oportunidade ali de fazer recursos facilmente e muitas vezes caem nessa cilada. Amém? Mas ainda na parábola do semeador, de Mateus capítulo 13, versículo 23, Jesus diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então, todo aquele que ouve e compreende, eles vão ter uma vida transformada. Amém? Podemos compreender que aquele que não apenas ouvem, mas também compreende a palavra a ponto de praticá-la, é que é frutífero no reino. E ele diz assim, porque ele acolheu a palavra com mansidão no coração. No seu espírito, ele está meditando nessa palavra, está procurando compreender a ponto de aplicá-la. Né? Em Provérbios 4, 20 a 23 diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não a deixe apartar-te dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para o que as acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, o sábio Salomão, ele está dizendo aqui que é do coração, que é do espírito, que virá a direção que nos levará a viver de forma sobrenatural. E Tiago, no capítulo 1, versículo 21, ele diz assim: olha, portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, no novo nascimento, o nosso espírito é salvo, a nossa alma não.
A nossa alma ela só é salva quando ela é acolhida quando ela acolhe, né, a palavra de Deus a ponto de praticar. E essa parábola do semeador, ela é muito importante, porque o entendimento da compreensão dessa parábola, né, de ouvir e não compreender, de receber com alegria, porém não ter firmeza, de ouvir, mas deixar a palavra ser sufocada pelos cuidados desse mundo e pela ganância, vai fazer com que muitos se frustrem, porque querem fazer de Deus o seu escravo. Eles muitas vezes abandonam o abençoador e ficam somente com as bênçãos. E as bênçãos não têm vida em si mesmo, né? Já Jeremias, o Senhor falava através do profeta: esse povo fez duas maldades contra mim. A mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas rachadas, as quais não podem reter as águas. É você deixar o abençoador para se agarrar à bênção. Daí a importância de nós compreendermos, como diz lá em Mateus 13,16. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, né? Então, ouvir e compreender vai fazer toda a diferença. É o que Jesus fala também em Mateus 13:23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Qual é o fruto que a palavra tem produzido na sua vida? Qual é a mudança que a palavra tem feito na sua vida? Nenhuma? Talvez seja a forma como você está ouvindo. Então, é necessário mudar a forma como se ouve, para que aí nós possamos experimentar da fé que funciona. Amém? Hoje à noite eu quero convidar você a estar conosco na Casa do Oleiro. Estaremos com o nosso culto da família e será uma grande bênção receber você e toda a sua casa. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.